Capítulo 5. Mistérios da restauração divina. A cura de uma criança, de hidrocefalia. Estarei descrevendo abaixo o testemunho de uma mãe e sua filha que foram curadas. Tinha sua filha uma enfermidade incurável aos olhos da medicina humana. Assim descreveu a mãe. A palavra de Deus, no livro de Hebreus 2:4, nos afirma que, ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Baseada nessa verdade, eu quero compartilhar uma experiência marcada por sinais e maravilhas de Deus no nascimento de minha filha Débora. No primeiro trimestre da gestação, Deus falava para mim através de seus profetas que grande era a fúria do inimigo contra a minha vida e que o mesmo tentaria de várias formas tirar a vida da criança, até mesmo através de uma enfermidade que me acometeria. Posteriormente, o Espírito Santo nos levou a discernir que havia legado na área de aborto maldição hereditária por parte da avó materna, o que estava até então permitindo a atuação do espírito de morte e outros. Tratava-se de maldições hereditárias que ainda não haviam sido quebradas e canceladas no mundo espiritual. Ele nos conduziu passo a passo, através dos dons espirituais, até que a bênção veio por completo. Quando passares pela água, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, versículo 2 e 3. No início da gravidez, eu fiz o exame preventivo contra o câncer no colo uterino e, para minha surpresa, o exame constatou neoplasia intraepitelial, cervical grau 2 e pólipo. O médico oncologista orientou não tratar devido à gravidez. Eu e a autora deste livro, minha mãe de coração, entramos diante de Deus e Ele mostrou que eu receberia 2 envelopes contendo resultados negativos para o câncer do colo uterino. Fiz 2 novos exames, incluindo colposcopia e biópsia, ambos com resultados negativos para neoplasia intraepitelial cervical. Glórias a Deus, que fez cumprir sua palavra profética, e eu recebi cura. No 5º mês da gestação, tive infecção uterina que se agravou, contaminando o líquido amniótico e desencadeou o trabalho de parto prematuro. A princípio, fiquei internada, tomando remédio para cessar o trabalho de parto, sendo submetida a repouso absoluto. A conduta do médico estava contrária à vontade de Deus, pois ele, Deus, já havia revelado a data do nascimento da criança para sua avó, autora deste livro, embora mesmo aguardasse em silêncio. Também tinha o Espírito Santo de Deus falado com meu esposo a caminho do hospital. Até aqui você ouviu falar de mim, mas eis que agora os teus olhos me verão face a face. Ouço falar de Deus para comigo através dos seus profetas. E mesmo sendo provada, em nenhum momento ele me deixou só. Ao completar 6 meses de gestação, o que prevaleceu foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A criança nasceu de parto normal. O obstetra constatou o líquido amniótico totalmente infectado, o que traria a morte se a criança permanecesse no ventre. Aleluias! No dia 23/6/2005, Débora nasceu. Ela nasceu com sepse, que é infecção. Chegou a pesar 950 gramas. Teve icterícia patológica. Aqui abro um parêntese. Deus mostrou em visão para o meu esposo que sobre a criança na UTI infantil irradiava uma luz azul que a curaria. No horário de visita dos pais,
estava um representante com a lâmpada azul para fototerapia de última geração, e ao testá-la, escolheram minha filha para comprovar a sua eficiência. Enfim, Débora foi curada da icterícia em poucos dias, evitando a hemotransfusão. O salmista Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1 a 2. De fato, nós comprovamos isso quando recebi a notícia por telefone da médica intensivista que Débora estava naquele momento indo para o centro cirúrgico em caráter de emergência para cirurgia nos olhos, pois a oftalmologista foi a UTIM avaliar outra criança, mas decidiu também avaliar minha filha e constatou a retinopatia, que em muitos casos leva à cegueira se não tratar a tempo. A angústia era grande, às vezes nem entendíamos o porquê de tantas provações, e faltava-me fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125:1. Depois, minha filha foi submetida a outra cirurgia de refluxo gastroesofágico. O Espírito Santo falara dia antes da cirurgia que estava enviando anjos médicos anciãos até o TIM para curá-la. Porém, minha fé foi muito abalada e eu tive dúvida. Deus falava em cura, mas o quadro clínico não era favorável. E como consequência da minha falta de fé, o deserto pelo qual eu passava ficou mais hostil e demorado para atravessar. Deus mostrou em visão que eu era como Agar e seu filho no deserto. Continuavam as provações. E no pós-cirúrgico, a criança contraiu infecção hospitalar, agravando o quadro. E novamente Deus usou a sua serva, autora do livro, para me dizer que era para eu clamar por misericórdia, para que ele revertesse aquela situação. Completados 93 dias de UTIM, Débora recebeu alta hospitalar com quadro de hemorragia intracraniana, hidrocefalia e alergia alimentar grave, tendo que se alimentar de um leite importado caríssimo, chamado Neocat. O deserto aumentou quando eu tive que acompanhar minha filha com vários especialistas, como oftalmologista, gastrologista, neurologista e fisioterapeuta. Finalmente, após muito desgaste físico e mental, já não suportava mais. Eu me rendi totalmente aos pés de Jesus e pedi ao meu esposo que fosse ao monte do Senhor para orar e que levasse consigo aqueles exames de minha filha e os apresentasse diante de Deus, pedindo cura. Salmo 24. Naquela hora, eu estava em casa com a criança nos braços, de joelhos no chão, clamando e chorando com a alma, pedindo que, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que padecia há 12 anos, fora curada, ao tocar a orla das vestes de Jesus Cristo, que Ele próprio tocasse em nós naquele instante e dele saísse virtude capaz de mudar a nossa história e finalizar o deserto. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Salmo 116, versículo 1 e 2. No Monte dos Gravetos que se acendem, em Vila Velha, Espírito Santo, estava meu esposo e um grupo de pessoas, inclusive a autora deste livro, que me abriu um espaço em obediência à voz do Senhor, que dissera outrora, através de 2 mulheres, profetisas dele, que o testemunho de Débora estaria neste segundo livro. E quero ressaltar que ela é testemunha de tudo o que nos sucedeu, visto que naquele tempo morávamos dentro de sua casa e Deus a usou tremendamente através dos dons espirituais, visões, sonhos, revelações e profecias para nos deixar a par de tudo o que nos sobreviria, porque Deus não deixa os seus filhos desavisados.
Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Amós 3:7. Pois bem, lá naquele monte estavam 3 pastores orando, os quais até então não eram conhecidos pelo grupo ali. Eles foram tocados pelo Senhor a se dirigirem ao local onde o pequeno grupo orava. Um daqueles pastores, de Ipatinga, Minas Gerais, ao se aproximar do grupo, se dirigiu ao meu esposo e falou, usado pelo Senhor: estou eu, curando ela neste instante. Tomamos posse daquelas palavras do Senhor na boca daquele profeta e fomos ao centro de diagnósticos por imagem e foi feita a ressonância magnética encefálica. E para aumentar a sua fé, estava escrito: não há nenhuma evidência de imagem de hemorragia intracraniana e nem lesão progressiva. Oh, glórias! Aleluia! Este é o Deus que nós servimos. Ao retornar, após um ano na neurologista e lhe contar o testemunho de cura, a mesma confirmou a cura de Débora e me informou que, como eu não havia voltado há cerca de um ano atrás, o eletrocefalograma de Débora havia dado muitas alterações e que solicitou o meu comparecimento ao seu consultório para medicá-la, pois teria crises convulsivas. Porém, além de não ter a procurado naquela época, eu não recebi o recado, porque o meu Deus me poupou de mais uma situação e nos levou para o monte de onde vem o socorro. Monte é lugar de vivenciar o sobrenatural de Deus. Experimente também. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34:8. Subirei ao monte santo do Senhor, tocarei a face do meu Salvador. Celebrarei a Deus com júbilo, celebrarei a Deus com cânticos. Débora, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, não tem nenhuma sequela. Ela, neste momento de agosto de 2007, está com 2 anos e 2 meses de idade e pode andar, correr, falar e dançar na presença de Deus. Aleluias. Relatos de Renata Cabiel Oliveira e o Adson Ferreira de Oliveira, pais de Débora. Observação. Não poderia deixar de relatar algo mais sobre a vida dessa criança Débora. Neste ano de 2012, no tempo desta gravação, Débora, aos 7 anos de idade, já foi batizada com o Espírito Santo, ora em línguas estranhas e tem visão espiritual e canta na igreja louvando ao Senhor. Aleluia. Anjos profetas, mensageiros do reino. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos céus e outra dos terrestres. Semeia-se em fraqueza, resta em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 40 e 44. Quando recebi essas revelações a respeito dos anjos profetas, o meu espírito já se encontrava arrebatado, quando logo vi 4 anjos de asas. Eles estavam sentados num banco celeste a me observar. Tem a estatura de cerca de 1,40 m e suas asas são como asas de pomba. Então, o Espírito Santo a respeito deles. E então ele falou ao meu espírito que eles são anjos profetas e que eles foram enviados pelo Senhor até mim para a missão de resgate. Novamente indaguei: como assim? Estava admirada com a informação, queria saber o porquê da expressão anjos profetas. Então um anjo ao meu lado, com a permissão do Espírito Santo, me disse: são anjos profetas, mensageiros da profecia, enviados com a missão de resgatar os perdidos da casa de Israel. Igual a estes que vês, existem milhares de milhares. Eles foram instruídos pelo Espírito Santo a tocarem nos corações dos perdidos e conduzi-los até ao povo de Deus na terra. Interessante foi que imediatamente o meu espírito foi conduzido a um local da terra onde eu pude notar anjos profetas atuando debaixo de uma grande ponte. Eles tocavam em mendigos e prostitutas. Alguns eram desviados do Evangelho. Os toques daqueles anjos levavam as pessoas ali a se lembrarem do sacrifício de Jesus na cruz.
Verdadeiramente o amor de Jesus nos constrange. O meu espírito viu Jesus na figura do anjo do Senhor visitar estes lugares onde ficam os perdidos e chorar. Ele chorava pela falta de compaixão e de misericórdia. Chorava por presenciar a que ponto chegou a falta de amor do seu povo. Nota: os anjos não pregam o Evangelho. A mensagem de salvação em Cristo Jesus cabe à igreja. Creio que esses anjos profetas acompanham os servos do Senhor que realizam obras de primeiros socorros debaixo dos viadutos, ruas, pontes, levando alimento como pão e sopa, além de pregarem o Evangelho de salvação em Jesus Cristo. Presenciei também muitos missionários em diversos países em situações precárias de subsistência, enquanto muitos se confraternizavam em templos luxuosos. Assim, a lágrima de Jesus atingia o coração destes desbravadores. Valentes missionários, e os mesmos eram fortalecidos espiritualmente, sendo impulsionados a prosseguir para o alvo. Emocionada com o que via, eu chorava, literalmente no físico, principalmente ao ver um casal de missionários de um país pequeno da Ásia, com uma criança pequena agradecendo a Deus pela lata vazia, enquanto a criança aguardava a providência do seu pai da terra. Isso depois de dias em jejum, sem terem o que comer para sustentar a filha. Eles oravam, entregando suas necessidades nos braços do Pai Celeste. Ver a situação deste casal me comoveu profundamente. Maravilhoso foi ver o sobrenatural acontecer. Presenciei o milagre da multiplicação dos pães. Mateus 16, 9 e 10. Estava dentro daquela lata apenas um pequeno pedaço de pão. E os pais, com os olhos cheios de lágrimas, olhavam para o céu. Foi quando a criança tocou em sua mãe e disse alegremente: "Mamãe, tem mais pão." A prova daqueles missionários se dava devido desviar de verbas designadas para missionários. O Espírito Santo convenceu os corações dos membros de igreja a doarem, porém a liderança desviou o foco da oferta missionária, e assim o Espírito Santo chorava. Eu podia ouvir o gemido de uma lágrima cair sobre a terra. Bastou somente uma lágrima para ver diversos templos desabando sobre a face da terra. Era como se fosse um basta do Espírito Santo de Deus. A indignação persistiu e houve silêncio no tribunal de Deus. Todos aguardavam a sentença do juiz supremo. Depois, ele bateu seu martelo e decretou a liberação de anjos com espadas para as igrejas adúlteras. Ezequiel 21, Ezequiel 34. Assim, observei que os anjos passavam suas espadas e retiravam de seus postos pastores e lideranças infiéis das igrejas. Vi lideranças que, ao receberem o toque da espada do anjo, ficaram com úlceras e doenças incuráveis, sendo que alguns se arrependiam de seus pecados, embora não recebessem os seus postos de antes. Em algumas igrejas, os anjos selavam e fechavam as portas. Em outros, os próprios anjos, sob a direção do Espírito Santo, conduziam os fiéis para outro rebanho. E presenciei o esvaziamento rapidamente de igrejas devido aos escândalos, visto até pelos não crentes. Então, notei que somente os choros dos quebrantados de espírito podiam mover o coração de Deus. Eram muitas vidas chorando, sendo que muitas dessas foram caluniadas por grandes lideranças eclesiásticas, sendo consideradas por eles como pregadores de outro evangelho. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Sala das Espadas, Hospital da Base Celeste. Em outro dia de busca, enquanto orava dentro da tenda de Davi, meu Monte das Oliveiras, notei a presença de anjos de Deus com suas vestes brancas e suas espadas de fogo. Eles se posicionaram em frente da tenda e em seguida surgiu um caminho formado por blocos pequenos de ouro. Mediam cerca de 20 por 10 centímetros. Percebi que era chegada a hora de mais um mistério do reino a ser revelado, e que novamente eu viajaria com os anjos do Senhor.
2 anjos me acompanhavam neste arrebatamento. Um deles tinha um relógio celeste marcando a temperatura e o tempo designado por Deus para aquela nova missão. E em seguida, logo à frente, vi a Arca da Aliança aberta e uma chama de fogo por cima dela. Os anjos querubins seguravam minhas mãos e sobrevoávamos até a chama de fogo. Ao adentrar na chama, meu espírito foi tomado por ela e assim fiquei como chama de fogo. Minha alma consciente via o meu espírito transparente e muitíssimo feliz. Os anjos admiravam a minha beleza espiritual como noiva de Jesus. E um deles disse: "Vamos?" Então lhe perguntei: "Aonde iremos?" Pensei naquele momento que iríamos ao jardim secreto da adoração, dado que por onde passávamos havia árvores frutíferas enfileiradas, cujos frutos eram de ouro. As árvores demonstravam sentir a nossa presença ali. À medida que prosseguíamos, a velocidade aumentava e os anjos seguravam as minhas mãos. Assim, eu podia contemplar as flores balançando e dançando através do vento impetuoso, juntamente com a orquestra da adoração dos anjos que tocavam nos ares daquele lugar. As coisas do reino celeste, além de serem exuberantes, transmitem uma paz inigualável, paz que expressa a magnitude de Deus. Logo à frente, havia outro reflexo de luz resplandecente, que também representava uma porta aberta do reino. Passamos por ela e chegamos a um local de trabalho dos anjos. Havia ali vários anjos, inclusive anjos anciãos, de cabelos ralos até os ombros e calvos. Estávamos na sala das espadas, local onde os anjos montavam as espadas. Existiam naquela indústria celestial diversas espadas diferenciadas em tamanhos e caracteres, como por exemplo, existem espadas tipos de energias computadorizadas, espadas grandes e pequenas, parecendo invisíveis e portáteis. Há também uma espada que cabe na palma da mão, cujo nome é espada sensorial, com função de espionagem. É mistério. A espada sensorial é formada pelas virtudes do coração de Jesus, disse-me o anjo mensageiro. Fiquei curiosa e perguntei se os filhos guerreiros de Deus podem ter mais de uma espada. Então, o ancião que comandava aquela indústria celestial me respondeu que sim. Ele falou: "Veja esta aqui." Foi quando ele me mostrou uma grande espada que media cerca de 3 metros de comprimento. As lâminas transparentes possuíam 3 pedras preciosas vermelhas, e o local onde se pega a espada era todo revestido de fios de prata reluzente. Novamente o ancião falou: "Essa espada tem função de espada-nave, na qual se conduz o guerreiro de Deus." Então ele tocou em uma das pedras vermelhas, e as lâminas se abriram ao meio como uma porta, e nós adentramos. Lá dentro haviam mesas como que computadorizadas e botões de comandos de diversos tamanhos. Era fascinante o que via, embora ao mesmo tempo a minha alma racional questionava algumas coisas. O Espírito Santo então falou ao meu espírito: "Não te aflijas, sou teu companheiro consolador. Tudo se esclarecerá. Apenas veja e escreva." Ao ouvir a voz do Espírito Santo, parei de escrever no mundo físico e respirei 2 vezes, bem forte, e emocionada falei: "Espírito Santo de Deus, que me renova e me fortalece, eis-me aqui. Peço-te em nome de Jesus que retire de mim todo o receio de prosseguir." Em seguida, o ancião tocou em minha mão e imediatamente ela se aqueceu, e com uma energia todo o meu espírito foi renovado. Meu espírito se alegrava imensamente de estar naquele lugar, ao ponto dos 2 anjos que me acompanharam acharem graças de mim. Havia também à frente das mesas computadorizadas um telão que passava informações. Dali podia-se ver as câmeras diversas, como que de TVs de plasmas, e repartições diversas daquela indústria,
onde as espadas são fabricadas. Existem anjos de fogo que no fogo de Deus fabricam as espadas de fogo. Essas espadas são usadas para combater espíritos malignos, brutos, que fazem parte do pé do inferno, pois vi o inferno no formato de um corpo humano, onde ficam os caldeirões de fogo. Daquelas TVs podia-se ver pessoas agonizando no reino das trevas e os espíritos malignos empurrando-as para as lavas de fogo e água fervendo. Ouviam-se os gritos e gemidos das almas com sede e com dor infernal. Veja Lucas 16, 19 e 31, a parábola do rico e Lázaro. Fui surpreendida ao ver que naquele lugar infernal haviam pessoas ainda em vida na terra, com suas almas aprisionadas ali. Então 2 anjos guerreiros foram designados a entrarem comigo lá para resgatar uma mulher que estava sendo torturada por um enorme demônio. Ela havia sido colocada dentro do caldeirão com água fervendo e com fogo embaixo, devido a obras de bruxaria. Quando chegamos próximo daquela mulher, no reino das trevas, o anjo do Senhor tocou aquele demônio com sua espada de fogo celeste. Ele parou, ficando imobilizado, e somente os seus olhos de fúria se mexiam. Eram como olhos de cobra venenosa. Então a retiramos dali e a levamos para o Tim de Deus. No seu corpo espiritual haviam queimaduras gravíssimas, sinal de que a cura interior seria prolongada devido ao longo sofrimento. E ela foi socorrida porque reconheceu Jesus como o único Salvador capaz de socorrê-la. Logo após, um daqueles anjos de Deus olhou para o relógio celeste. Era o momento marcado por Deus para subirmos até o Tim de Deus. Deixamos aquela mulher nos cuidados dos anjos médicos. As suas vestes foram trocadas por vestes brancas de santidade e ela passou a receber o sangue de Jesus, sendo feita uma transfusão espiritual, onde foi trocado seu sangue pelo do Salvador. Há poder no sangue de Jesus. Nota: enquanto a vida terrena, há salvação para os que buscarem, e assim vidas são resgatadas do poder das trevas. Notei que havia também no inferno almas de pessoas que já tiveram morte física. Para estes já não há salvação, pois já possuem selo de Lúcifer, tipo um chip negro no punho direito. São filhos do diabo e já estão em condenação. Leia Mateus 25, 46, João 5, 29, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Depois, retornamos para dentro da espada nave, e o ancião me mostrou outra situação espiritual através de outra imagem de TV câmera. Comecei a observar, sendo em seguida conduzida juntamente com os anjos de Deus para dentro daquela câmara virtual, podendo vivenciar outras experiências. E desta vez vi grades e cadeados e espíritos de vidas aprisionados no reino das trevas. Passei a caminhar naquela prisão juntamente com os anjos de Deus. Tínhamos a autorização de Jesus para caminharmos ali. Minhas vestes espirituais eram de um material tipo nylon prateado, lembrando roupa de astronautas. O Espírito Santo me testificou que o local onde estávamos havia uma fumaça verde e era tóxica, por isso a armadura de proteção. Presenciei espíritos de pessoas totalmente tomadas por demônios naquelas prisões, sendo que a nossa missão ali seria resgatar uma criança. Era o espírito de uma criança de cerca de 9 anos que, devido a maldições de seus antepassados, havia sido aprisionada ali e por isso tinha insônia e pesadelos à noite. Era perturbada pelo terror noturno e constantemente acordava gritando, dizendo ter visto vultos e bichos. Alegava que queriam matá-la. Um dos anjos de Deus me concedeu uma chave que tinha a digital de Jesus. E imediatamente abriu a porta da prisão e retirei o seu espírito, carregando-a nos meus braços. O anjo aplicou-lhe uma injeção para eliminar toda a toxina da fumaça verde. A criança também foi levada para o hospital da base celeste,
de 70 andares, na plenitude sequencial dos 70 números exatos de Deus. Ali ela passou a tomar soro e a se alimentar. O resgate daquela criança aconteceu devido ao posicionamento dos pais diante de Deus. Eles clamaram por socorro, aceitaram ser ministrado, sendo decretada quebra de maldições familiares. Novamente, retornamos para dentro da espada-nave, sendo que dali eu podia ver o desespero dos espíritos malignos ao perceberem as prisões vazias, pois seriam punidos pelos de espíritos malignos de alta hierarquia. O detalhe é que durante o tempo em que efetuávamos os resgates, eles foram confundidos por Deus e não perceberam a nossa presença e ação. Aleluias! Toda autoridade está no nome de Jesus. Ele reina e tem domínio sobre todas as coisas. Havia também nas telas computadorizadas, dentro daquela espada-nave, várias outras situações, como resgatar de vidas que estão aprisionadas nos gelos do inferno, nos lamaçais, nas fossas, entre outras situações. Havia também outros espíritos de vidas humanas traspassados por espadas, lanças e até mesmo espíritos cativos que amamentam em demônios. Foi horrível presenciar tais cenas. Embora seja essa situação de inúmeras pessoas que estão longe do Salvador, Jesus, e talvez até aguardando o resgatador. A iniquidade aumentou. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9,37. Continuando. O ancião da espada-nave mostrou-me o telão de filmagem que mostrava dentro do hospital da base celestial. Ele disse assim: venha comigo. E eu fui. Imediatamente, notei que estávamos caminhando por um local dentro do hospital da base. Além do ancião, os 2 anjos que desde o início já estavam comigo continuavam. Passamos pela enfermaria celeste. Vi diversos anjos ali, como anjos médicos, anjos do ambulatório, anjos enfermeiros, enfim. Tratava-se de um hospital ultramoderno e futurista, cujos funcionários são os anjos do Senhor, que cuidam de vidas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Aleluias! Observação. Em Apocalipse 21:4, diz que no céu não haverá luto, pranto, dor e nem morte. Portanto, não haverá hospital no céu. Podemos entender então que trata-se de enfermos espirituais que estão sendo alcançados pelo Senhor aqui na terra. O hospital da base celeste, que fica numa das dimensões celestiais, é para tratar das enfermidades da alma e do espírito dos viventes aqui da terra. Essas coisas acontecem no reino espiritual que refletem no físico. Trata-se da ação do Espírito Santo de Deus e de seus anjos. Lembra-se da parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25-37? O homem que caiu nas mãos dos assaltantes. No espiritual tipifica os demônios. Estava semi-morto e foi levado para um hospital. O pecado deixa o homem assim. O bom samaritano, Jesus, já pagou um alto preço pelo pecador. E o Espírito Santo é quem convence o pecador ao arrependimento e o conduz para a hospedaria, neste caso igreja, para ser liberto e curado. Aleluia! O ancião me conduziu até o centro cirúrgico do hospital, que fica no 14º andar. Ao adentrarmos, vi anjos instrumentalistas, anjos ajudadores, anjos cirurgiões, que formavam uma equipe completa. Glória a Deus! É tempo de profetizar. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. Crê no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. Certa ocasião, o Espírito Santo me orientou que consagrasse mais a minha vida, pois ele tinha algo a me revelar. Então pensei em fazer um propósito e conversei com a irmã mulher de Deus.
e numa tarde de quarta-feira, com a permissão do meu esposo, organizei meus afazeres do lar e fui com ela e com algumas irmãs até uma grande pedra para orarmos. Em dado momento, o Senhor permitiu que duas daquelas irmãs percebessem como que uma fagulha de fogo caindo dos céus, adentrando naquela pedra durante a entrega de uma palavra profética. Nosso Deus é Deus do sobrenatural. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes, logo fumegam. Salmo 104, 32. Naquele dia o Senhor me orientou a me posicionar nos 4 cantos daquela pedra e profetizar o avivamento. Então, quando me direcionei ao canto sul, senti que o próprio Senhor Jesus segurava as minhas mãos e me fortalecia. No canto leste havia um anjo segurando uma grande espada. Ao segurá-la, também recebi renovo através das vibrações de luzes advindas dela, que faziam meu corpo físico estremecer. Enquanto que no canto norte estava o exército de estrelas de Davi. Foi quando percebi que nas minhas vestes espirituais estavam repletas de pequenas estrelas de Davi. Ao finalizar a volta pelos 4 cantos daquela pedra alta, que dava para avistar vários pontos da cidade de Vila Velha, já no canto oeste, notei a presença de um grande exército de anjos guerreiros montado em seus cavalos brancos. Percebi que os cavalos se prostraram como forma de honra e adoração. O arcanjo Miguel liderava, ordenando-os a se posicionarem, pois o Senhor dos Exércitos estava chegando. O Senhor dos Exércitos chegou próximo a mim, e logo após me exortar, ele me mostrou 7 grandes portas abertas, repletas de muita luz. À frente foram colocadas 7 espadas, e ele me disse: com essas espadas guerrearás. Cada porta que vês representa a entrada para as nações. Para chegar até elas, receberás estratégias de guerra, usarás as espadas concernentes a cada porta. Observação: para a glória e honra de Deus, já tenho vivenciado em minha vida partes deste mistério. Foi maravilhoso presenciar os mistérios de Deus revelados naquele monte pedra. Além dos cânticos espirituais nas línguas dos anjos, o Espírito Santo nos concedeu visões e revelações e muito mais. Ao descermos, antes de chegarmos ao pé do monte, o Senhor tomou algumas irmãs novamente, de forma que algumas, além de orar em línguas e interpretar, caíram em glória devido à presença majestosa de Deus. Presenciei então um arcanjo desenrolar um grande edital que precisava ser interpretado. Nisso, uma daquelas irmãs imediatamente passou a entregar uma palavra profética para outra irmã. Foi esplêndido o mover de Deus naquela tarde, a ponto de, após entregar uma palavra profética, através da interpretação de línguas, eu ficar embriagada pelo vinho do Espírito Santo, sendo necessário o auxílio de outras irmãs para descer aquela pedra. Eu me alegrava na alegria do Espírito Santo. Naquele instante, 2 irmãs ali viram 2 anjos de asas abertas. Uma delas, emocionada, começou a chorar, apontando para os anjos do Senhor. Aleluia! Deus é incomparável.